Olá, para você que me acompanha através deste programa A Palavra Partilhada. Mais uma vez é uma alegria estar com você, poder conviver por esses momentos para nós partilharmos essa palavra de Deus. O programa de hoje ele nos vem com um questionamento interessante. Nós temos orado? Sim ou não? E se temos orado, qual a intenção e qual a intensidade, ou melhor digo, de nossas orações? Convido você a ficar ligadinho comigo para juntos nessa hora nós partilharmos da palavra. E para iniciarmos essa partilha, ao qual a palavra de Deus vai nos trazer, convido você a nós invocarmos a presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pegar a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, do versículo 28 a 36. Passaram 8 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, transformou-se e o seu rosto e suas vestes tornaram-se resplandecentes, de brancura. Versículo 30. Eis que falavam com ele 2 personagens. Eram Moisés e Elias, que apareceram envoltos em glória, e falava da morte dele, que se havia de se cumprir em Jerusalém. Entretanto, Pedro e seus companheiros tinham se deixado vencer pelo sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus. Os 2 personagens em sua companhia, Versículo 33. Quando estes se apartaram de Jesus, Pedro disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Podemos levantar 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizia. Versículo 34. Enquanto ainda assim falava, veio uma nuvem e cobriu-os com sua sombra, e os discípulos, vendo-o desaparecer na nuvem, tiveram um grande pavor. Então, da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho muito amado, ouvi-o. E enquanto ainda ressoava essa voz, achou-se Jesus sozinho. Os discípulos calaram-se e a ninguém disseram naqueles dias coisa alguma do que tinham visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como eu disse a vocês no programa de hoje, é assim um convite muito intenso para nós. Para nós que estamos na caminhada, para nós que somos enquanto família, para nós que somos enquanto cidadão, profissional, seja ele em qualquer setor da sociedade, seja ele em qualquer âmbito do nosso sistema religioso. A palavra de Deus conta que passado 8 dias, por que passado 8 dias? Jesus, em sua missão, ele escolheu para si os discípulos, ele foi anunciando o reino dos céus, porém a sua missão foi tendo um tempo. E dentro desse tempo, Jesus ia sentindo e assimilando que estava chegando a hora do cumprimento da promessa do Pai. Então, ao caminhar com seus discípulos, nessa intimidade, nessa ligação, nesse convívio, o Espírito já começa a revelar por etapas para Jesus o que ia acontecendo. Tal é o ponto, um pouquinho antes desse momento de oração de Jesus, vamos assim dizer, Pedro teve uma revelação, o mestre perguntou: e quem vós pensa que eu sou? Porque na sociedade estão falando isso, aquele outro. E Pedro diz: tu és o Filho de Deus. Passado este acontecimento, passado 8 dias, então a palavra de Deus diz que Jesus sentiu a necessidade de orar. Olha lá, versículo 28. Passado 8 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. É por isso que veio até a minha pergunta do começo do programa. Nós temos orado? Nós temos sentido no nosso coração esse desejo pela oração? Esse desejo de falar com Deus, mas também esse desejo de escutar Deus no nosso coração
e assim nós encontrarmos uma intimidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com o povo de Deus, com a casa de Israel? Lembra você que eu disse que a palavra hoje, ela é bem pertinente. Ela é uma palavra assim que nos leva a meditar, a nos desejar estar na presença de Deus. Como se diz, e o Senhor nesse desejo de oração, o Senhor nessa vontade, Ele levou consigo os companheiros. Podemos assim dizer que de repente eram aqueles companheiros que estavam ligados mais direto, aqueles às vezes que tinham mais contato, porque num grupo de caminhada é normal. Não é que Jesus fazia uma panelinha, porque nós ao lermos esse texto dá essa impressão, Jesus fez panelinha e levou, não. Jesus de certo sentiu esse desejo, ele olhou dentro de uma realidade, de uma comunidade e resolveu chamar, falou, para mim ir lá orar no monte, uma noite e levar todo mundo e tal, nem precisa, então eu vou chamar ali, vamos comigo, João, Tiago, escolheu aqueles que ele tinha assim mais uma afinidade, aqueles que ele tinha assim, digamos assim, um convívio mais próximo e subiu ao monte. Olha que interessante hoje na nossa vida que a palavra vem nos ensinar. Quantas e quantas vezes nós estamos no cotidiano, nós estamos nos afazeres, nós estamos na nossa vivência, no trabalho, na família, às vezes no convívio social, mas a palavra de Deus nos diz que é preciso muitas vezes nós nos retirarmos para orar. De repente na sua vida hoje, você se encontra corrido, atribulado, angustiado, com alguns problemas, e você vai chegando àquela conclusão, não, para mim viver desse jeito não dá mais. Para mim viver desse jeito eu não tenho uma solução, não tenho uma resposta, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou perdido, então é preciso eu me retirar da situação e procurar uma intimidade com Deus. Como Jesus, Ele é Filho, como Jesus, Ele é amor, Ele é a vida e Ele precisava cumprir com sua missão, então Ele precisava ter um direcionamento como homem de Deus e homem de Deus que o é, com o Pai. Muitas vezes nós, enquanto ser humano, na nossa vida, na nossa trajetória, é preciso também nós tentarmos ao menos ouvir o direcionamento que Deus nos tem. Mas para isso, no meio do barulho, no meio da sociedade, no meio do convívio, muitas vezes nós não conseguimos. Então é preciso nós sairmos do cotidiano e subir a montanha. Seja ela a montanha, nós da comunidade muitas vezes, nós temos lá em Jussara um lugar reservado no meio da mata, onde a gente se reúne ali para clamar e fugir da sociedade para podermos orar. De repente você na sua casa pode fazer dessa montanha o seu quarto de oração. De repente você pode fazer desse altar, deste lugar onde você se encontra, o Santíssimo. De repente você pode fazer desse lugar um ambiente, aqui tem um cantinho numa paisagem onde eu me encontro com Deus. De repente é ali que é a sua montanha, de repente é ali que você tem que chegar, se isolar, parar de ouvir a barulheira do mundo e se encontrar com o Pai, se encontrar com Jesus, se encontrar com as coisas de Deus. Então a palavra nos diz que Jesus tomou consigo e enquanto ele orava, transformou-se o seu rosto, as suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. Olha o agir de Deus através da oração. Por quantas vezes nós estamos orando, você chega num grupo de oração, você chega na Santa Missa, você chega nesse lugar que você escolheu para orar e você é tomado de uma alegria, você é tomado de uma força, você é tomado de uma ação tão poderosa de Deus que você sai dali leve, que você sai dali resplandecente, que você sai dali transfigurado, você chegou ali chateado, saiu alegre. É o poder da oração. Jesus tinha tanta intimidade com o Pai, com as coisas de Deus, com o plano de Deus nessa terra, que a palavra diz que transformou até o seu rosto.
Quantas e quantas pessoas vão para encontros, vão para retiro, ou vão para celebração, vão para os acampamentos, a pessoa chega ali triste, amargurada, chateada, carrancuda, de cara feia, e de repente, após esses momentos, a pessoa sai alegre, a pessoa sai motivada, sai feliz, que até chega a dizer, olha, depois desse momento, depois que eu encontrei com Jesus e com as coisas de Deus, mudou até a fisionomia. Quantas vezes nós já escutamos isso? E por que isso acontece? É o agir de Deus através. E a palavra diz que é enquanto Jesus orava. Jesus chegou ali, de certo, com dúvidas. Jesus chegou ali com muita coisa que estava acontecendo. E enquanto ele foi orando, enquanto ele foi apresentando ao Pai, as coisas foram modificando. As coisas foram mudando de tal ponto que as roupas dele se tornou tão branca e seu rosto transfigurou. Olha lá no versículo 29, suas vestes tornaram-se resplandecentes, de brancura, transparente. Saiu o que era escuridão, saiu toda a angústia, saiu toda a opressão, saiu toda a depressão, saiu tudo aquilo que o mundo estava, a ponto de Jesus ficar transfigurado, a ponto de Jesus ficar resplandecente, ficar tão branco, 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 que ficou, olha lá, resplandecente de brancura. E olha o que é bonito. Em uma oração, a gente nunca está sozinho. Mesmo que ali você está no seu quarto, você está orando, a Bíblia nos ensina que mesmo que você entrou no seu quarto, fechou a porta atrás de ti, o teu Pai, que conhece o que está oculto, ele vai e visita o teu coração. Ou seja, Jesus também retrata a presença de Deus. E olha aqui, eis que falavam com ele, a Bíblia diz, 2 personagens, eram Moisés e Elias. Enquanto Jesus se retirou de toda aquela barulheira, enquanto Jesus saiu, enquanto Jesus subiu ao monte para orar, o céu também veio em encontro com Jesus e vieram até ele, Moisés e Elias. Vieram até Jesus para auxiliar ele, a lei e o profeta. A lei, que era os mandamentos, o amor, a palavra, e o espírito de Elias, que era o espírito de profeta, o espírito de ânimo, o espírito de renovo. E ali conversavam com Jesus, Moisés e Elias. E olha que coisa linda que nos foi revelado através da oração. Olha, isso que eu acho interessante. Porque até então, aqui Pedro, Tiago e João, eles não tinham visto Moisés, eles não tinham visto Elias. Eles ouviam falar, eles conheciam a tradição, mas eles não tinham visto. E a palavra deixa bem claro que João disse, estava com Jesus, Moisés e Elias. Como que eles iam saber que era Moisés e Elias? Eles não poderiam falar, era outro profeta, era, não sei, Daniel, era, não. Mas a palavra nos diz que eles, Moisés e Elias. Olha que coisa bonita, as coisas do céu, as revelações do céu para nós já aqui na terra. E tudo isso através da oração. Tudo isso através dessa comunhão que nós temos com as coisas de Deus, com o reino, com a busca, com a meditação, com a contemplação da palavra. Porque olha que bonito, enquanto isso acontecia no monte, olha lá, apareceram no versículo 31, envoltos e em glória. A palavra de Deus diz que as coisas do céu eram envolto de glória, de pureza, de alegria. Olha que coisa mais linda, que fortaleza ainda no mundo da oração, que fortaleza ainda no mundo dessa intimidade nossa com Deus, Deus conosco, nos fortalecendo e ensinando. E olha o que a palavra diz, falavam da morte dele, que havia de se cumprir em Jerusalém. Aí de repente o texto fica até estranho, a palavra de Deus fala, nossa, Jesus foi para a montanha para falar sobre a morte? Ei, as coisas de Deus, as coisas do mundo da oração, as coisas e os mistérios de Deus cabe a Deus. Mas a nós foi revelado para quê? Para que nós tenhamos força. Jesus ia passar por hora de angústia, Jesus iria passar por sofrimento, Jesus iria passar,
mas a palavra de Deus aqui está nos ensinando que ele não fez nada sozinho. Ele fez em comunhão com o plano de Deus. Ele fez em comunhão. Foi fácil? Não foi. Assim como nós na nossa vida. Quantas horas de angústia, quantas horas amargas, quantas horas que nós temos que passar, quantas preocupações que nós temos e muitas vezes nós nos achamos sozinhos. Então o céu nos manda uma palavra amiga, o céu nos manda uma pessoa amiga, o céu através de um irmão vem com uma palavra, mas nós estamos passando por aquela angústia, mas aquela palavra veio, aguenta firme. A palavra veio, se mantém de pé, busca na oração, faça isso, faça aquilo. E de repente, mesmo que você está naquele momento de prova, de angústia, em Deus você adquire força para continuar. E com Jesus não foi diferente. Jesus, embora ali o assunto era da morte, era tudo o que ele ia fazer, mas o céu estava ali, através desta oração, confortando de certo o coração de Jesus. Moisés e Elias ali, de certo, estavam até mesmo trazendo uma convicção para Jesus sobre tudo o que ele teria que passar. No versículo 32, entretanto, Pedro e seus companheiros tinham se deixado vencer pelo sono. E os dois personagens em sua companhia, olha lá. E o despertaram e viram a glória de Jesus e os dois personagens, ali no versículo 32. E olha que interessante nós meditarmos. Jesus sente essa necessidade de oração. Jesus, de certo, se sentia ali um pouco sozinho, né? Não estou falando aqui no âmbito teológico, não. Vamos meditar a palavra. Então Jesus convidou seus companheiros, vamos lá, eu vou orar, vamos para a gente ter uma força e tal. Mas os próprios companheiros que estavam com ele ali, ao invés também de interceder, ao invés ali de orar, de clamar e de pedir, eles se deixaram vencer pelo sono. Eles se deixaram vencer pelo cansaço. E quantas vezes acontece isso com a gente? Nós estamos ali em meio à oração, em meio à batalha, mas ao invés de aguentarmos firmes, ao invés de ter força, ao invés de confiar em Deus, muitas vezes o sono do desamor, o sono da falta de fé, o sono da falta de compreensão, o sono do desânimo, vem nos atacando e nós vamos fraquejando e acabamos deixando o mestre sozinho. E o mestre ali em seu momento de oração, o reino de Deus acontecendo e os discípulos ali não entendendo, dormindo, descansando. Jesus só precisa que eu esteja aqui. Agora eu digo para você, o que uma pessoa dormindo faz? Nada. E Jesus ali, nesse momento, e eles estavam dormindo. Eles estavam deitados, relaxados. Olha que experiência de fé para nós. Muitas vezes o Espírito clama no nosso coração, é preciso você levantar e ir à missa na parte da manhã, é preciso você fazer uma oração, levanta de madrugada que Deus quer conversar com você. Mestre, eu prefiro dormir, eu prefiro descansar. O reino do céu querendo comunicar na sua vida espiritual, o reino do céu te dando detalhes do que está acontecendo, de toda a graça que está acontecendo em volta da nossa vida. E como Pedro, Tiago e João, nós preferimos dormir, descansar, porque isso não é para mim. Esse negócio de ver as coisas do céu é para Jesus, que é escolhido do Pai. Eu vou dormir enquanto Jesus faz as coisas dele, eu durmo, cuido da nossa vida, do nosso sono, da nossa tranquilidade, mas era preciso eles também vigiarem, intercederem, estar junto com Jesus em toda essa glória, mas eles preferiram dormir. Lembra como eu disse a vocês, a intensidade? E se temos orado, com qual intenção? Naquela intenção mais de que eu vou fazer, para ficar sonolento, é legal? Ou na mesma intensidade de Jesus que estava ali clamando, pedindo a ponto do céu descer na terra e resplandecer a nossa face, resplandecer a nossa vida, modificar. Veja o que existe. 2 tipos de pessoas no estilo da oração. Existe aquela pessoa igual a Jesus, que foi ali, que precisou, que meditou e o céu veio ao encontro. E existe as pessoas que também estavam no monte,
também estavam ali com Jesus, mas não estavam ligados no que precisava. Estavam pensando na casa, na família, no sono, no cansaço, no andar, e acabaram se descuidando e pegando. Vale lembrar que aqui nós não estamos condenando a atitude de ninguém. E como nós estamos partilhando, vale a nós lembrar. Será que muitas vezes também nós não vamos para as nossas orações desse jeito? Será que muitas vezes nós vamos para o monte também desse jeito? Desanimados, tristes, enfraquecidos, querendo dormir? Mas o bonito é que a graça de Deus é para todos. Ela é para Jesus que estava ali intenso, só que a graça de Deus também foi visível para aqueles que estavam dormindo. Mas eles estavam dormindo, graças a Deus, no lugar certo. Porque olha lá o que acontece no versículo 32. Então Pedro e seus companheiros tinham se deixado vencer pelo sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois personagens em sua companhia. Imagina você está ali numa oração, de repente você dá aquela cochilada, você acorda e a glória de Deus está acontecendo ali, e de repente, de certo, eu imagino que ao despertar eles viram aquilo acontecendo. Eu imagino que deve ter suscitado ali um espanto, uma alegria, um temor, não sei. E eles vendo tudo aquilo ali, vendo a graça de Deus sendo manifestada visivelmente. No versículo 33, quando estes se apartaram de Jesus, Pedro disse, ou seja, quando Moisés e Elias se apartaram de Jesus, Pedro disse, mestre, é bom estarmos aqui. Mestre, é bom estarmos orando. Agora eu entendi. É bom estar na presença de Deus. É bom estar na presença do Pai. É bom estar na presença dos céus, das coisas de Deus. É bom estar na presença da igreja, da Eucaristia, da confissão, da oração. Então Pedro, ao despertar, ou seja, se algo na sua vida está dormindo, ao despertar, então você entende. É o que acontece muitas vezes após um retiro. É o que acontece muitas vezes após um acampamento, um grupo de oração, uma comunidade, uma oração particular. Você se conecta tanto com Deus que você chega a um ponto de dizer, mestre, como é bom estar na sua presença, como é bom viver contigo, mestre, como é bom viver com as coisas do reino. E olha lá o despertar, podemos levantar 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizia. Por que ele não sabia o que dizia? Porque era a ação do Espírito Santo. Pedro estava vendo ao vivo se concretizar as coisas do reino que Jesus anunciava. Por isso que muitas vezes na nossa vida a credibilidade é tanta. Porque se é anunciada a palavra de Deus, é testemunhado, é vivido, e você chega a um ponto de dizer, é bom estar aqui. Por quê? Porque agora eu estou enxergando as coisas de Deus. Eu estou vendo a vida de outra maneira. Eu estou vendo Jesus de outra maneira. Antes eu via Jesus como uma pessoa e as coisas do céu longe, afastado. Mas Pedro disse, é bom estarmos aqui. Por quê? Porque ele estava conseguindo ver com clareza as coisas de Deus acontecendo. As coisas que Jesus anunciava. Mas por quê? Porque ele despertou do sono. Se Pedro continuasse dormindo no âmbito da fé, ele não ia ver. Eles poderiam ter varado a noite inteira, mas ao ver, ao sentir, ao queimar o peito, a glória de Deus manifestada, eles despertaram. Por isso, meu irmão, neste dia, desperte de tudo isso que você está vivendo. É hora de nós despertarmos da dormência da fé, da dormência da falta de caridade, da dormência de falta de ação, de falta de penitência, da dormência de falta de jejum, de falta de oração, de falta de caridade. É preciso nós vermos que a graça de Deus já é presente. E olha que encontro maravilhoso, e esse encontro não fala que eles foram arrebatados nos céus. Não, esse encontro foi aqui na terra. Jesus subiu ao monte, Jesus estava num lugar físico e o reino dos céus veio. Por isso nós estamos ainda peregrinos nessa terra, como igreja que caminha rumo à pátria celestial, mas a palavra já nos dá umas dicas, que é possível nós vivermos através da fé as coisas de Deus já aqui nessa terra. Olha lá, enquanto assim falava no versículo 34...
Enquanto assim falava, veio uma nuvem e cobriu-os com uma sombra. Os discípulos, vendo-os desaparecer numa nuvem, tiveram um grande pavor. Olha outro sinal da presença de Deus. Lembra que quando o povo de Deus estava no deserto, uma nuvem os seguia. E quando a nuvem mudava, eles mudavam. Olha aqui a nuvem, a presença de Deus. Aquela nuvem que lá representava a presença de Deus com aquele povo, a nuvem aqui vem o mesmo papel, ser Deus para o povo de agora. Então, olha lá no versículo. Então, da nuvem, no versículo 35, da nuvem saiu uma voz. Olha Deus falando para nós: este é o meu filho muito amado, ouvi-o. Ei, Jesus é o Filho amado de Deus. E não é só para nós vermos Jesus, é para nós ouvirmos Jesus. É para nos momentos de oração nós ver Jesus resplandecente, ver a alegria, ver a pureza do céu. Mas é preciso nos nossos momentos de orações ouvir e praticar o que Jesus nos ensina através da palavra, através da oração, através da Eucaristia, através da partilha. Olha lá no versículo 36, e enquanto ainda ressoava essa voz, achou-se Jesus sozinho. E os discípulos calaram-se e a ninguém disseram naqueles dias coisa alguma do que tinham visto. Ou seja, tudo aquilo que foi vivenciado, toda aquela experiência ainda não era possível naquele momento ser partilhado, porque coisas iriam acontecer e aquilo foi partilhado naquele momento para aqueles discípulos, para que aumentassem a fé, para que eles tivessem a certeza do que iria acontecer e de que Jesus é real. Por isso que muitas e muitas experiências nós, em oração, às vezes alguma manifestação da glória do Senhor, de repente não é para a gente sair aí falando, não. Deus te deu aquele momento, Deus te deu aquela oração, te deu aquela clareza. Agora diz, Senhor, o Senhor me mostrou tudo isso. E agora fala para mim, o que eu devo fazer com isso? Porque quando os discípulos viram toda aquela glória, eles poderiam sair gritando, uhul! Jesus disse, não, ainda não é o momento. Vai chegar o momento de vocês darem este testemunho, mas ainda não é o momento. De repente, no seu momento de oração, você tem um desejo, uma vontade. Jesus diz, não, ainda não conta a ninguém. Porque na hora certa, esta oração, este momento de oração, produzirá o seu fruto e será um fruto benéfico. Aí, ao darem esse testemunho, hoje para nós, ficou relatado a força da oração. Por isso eu convido a você, nestes momentos, nós pedimos para o Senhor, Senhor, por favor, eu te suplico neste dia, que o Senhor venha com a tua graça, Senhor, nos darmos o entendimento. Senhor, eu venho te suplicar, Senhor, nesta hora, nesta partilha, para que o Senhor mostre para nós e para que nós consigamos, Senhor, ouvir com clareza, para que nós possamos ter certeza. Senhor, eu venho clamar de Ti, Senhor, uma nova chance. Eu venho clamar de Ti, Senhor, por todas as vezes que eu não parei, Senhor, para Te ouvir, por todas as vezes que eu não parei, Senhor, para vivenciar com clareza este momento de oração, por todas as vezes, Senhor, que eu orei sem intenção, por todas as vezes, Senhor, que eu orei por orar, que eu decidi ter preguiça, ter sono, Senhor. Mas uma coisa é certa, Senhor, nesta manhã eu estou entendendo, nesta manhã, Senhor, eu estou vendo com clareza o que a Tua palavra quer da minha vida, da minha família e do meu trabalho. Por isso, Senhor Jesus, neste dia, eu quero agradecer já antecipadamente por esta nova chance e Te louvar, Senhor. E, Senhor, eu quero Te oferecer esta música, ao qual vamos partilhar neste momento de oração, como um pedido, uma súplica, mas também como um agradecimento, porque o Senhor não olhou a nossa dormência, não olhou, o Senhor se manifestou e nos deu essa nova chance em Teu nome.
Hoje sou feliz, a cruz vazia está. O teu sangue me lavou, purificada está minha alma. Ele se entregou em meu lugar, me deu forças pra continuar, porque vou desistir. Sou feliz, a cruz vazia está. O teu sangue me lavou, purificada está
te louvo e te agradeço, Senhor, por esta nova chance. Eu te louvo e te bendigo, Senhor Jesus, por estarmos aqui diante da Tua presença. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, por esta nova oportunidade, Senhor, ao qual nós temos de meditar a Sua palavra. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui diante de Ti. Obrigado, Jesus, por podermos anunciar, por podermos vivenciar esse gostinho do céu aqui nessa terra. A cada um que está ligado, Senhor, neste momento, necessitando de uma palavra amiga, necessitando de uma cura, de uma libertação. Senhor, eu apresento todos esses nomes que confiaram a nós o seu pedido de oração, o seu pedido, Senhor, de intercessão pela família. Senhor, eu apresento aqui a cada pessoa, seja que nós encontramos na rua, no trabalho, no comércio, na igreja, e que nos diz: ore por mim, ore pela minha casa, ore pela minha família, ore pela minha estadia, ore pelos meus projetos, pelos meus sonhos. Senhor, este é o momento onde nós estamos apresentando a Ti, neste monte sagrado, Senhor, onde nós nos retiramos de todo o barulho do mundo, onde nós nos retiramos de todas as preocupações, onde nós nos retiramos de tudo aquilo, Senhor, que o mundo queira nos oferecer para estar diante da Tua presença. Eu apresento o Senhor neste local de oração, apresento o Senhor nesta montanha sagrada, nesta hora, Senhor, em que estamos presentes contigo, a cada nome, a cada família, a cada pessoa, Senhor, que está nos acompanhando, seja por este canal de televisão, seja pelo YouTube, pelo Facebook, seja pela página, Senhor. Eu convido, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa reinar na vida de cada um, aonde, Senhor, essa palavra for semeada, seja qual o coração que ela irá atingir, seja um coração pedregoso, um terreno fértil, um coração espinhoso, nós não interessamos, Senhor, mas o que nos interessa, Senhor, é apresentar a Ti, a cada situação de cada família, a cada situação, Senhor, de cada um que nos acompanha neste momento. Apresento de uma maneira especial também, Senhor, todas as atividades da nossa comunidade deste ano. Que o Teu Espírito Santo já possa ir, Senhor, abençoando, já possa ir visitando a cada comunidade, Senhor, que suplicou de nós um retiro, um momento de oração, seja ela uma palavra, um louvor, um retiro, um cerco de Jericó. Nós já queremos apresentar, Senhor, todo o nosso ano missionário de 2019. Que o Seu Espírito Santo, Pai, possa batizar e juntamente, Senhor, com esta comunidade aqui presente, com todos que nos acompanham, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa reinar. Senhor, que a Tua presença seja viva e real, que ao despertarmos, Senhor, deste sono da depressão, livra do sono da angústia, livra, Senhor, do sono do desânimo, do sono da falta de fé. Senhor, se por muitas vezes nosso coração está como os dos discípulos, que diante da Tua presença estamos dormentes na fé, que o Teu Espírito Santo possa vir hoje, Senhor, com esta clareza de espírito, que o Teu Espírito Santo possa vir hoje, Senhor, com o Seu testemunho, que nós possamos enxergar, Senhor, de fato e a ter um olhar resplandecente, um olhar nas coisas do céu, um olhar de que a fé é real, um olhar de que tudo que estamos fazendo, Senhor, pertence a Ti. Obrigado, Espírito Santo, pela Sua companhia. Obrigado porque o Senhor nos retirou nesta manhã para nós subirmos a este monte. Mas obrigado, Senhor, porque ao descermos deste monte, ao sairmos desta hora de oração, Senhor, nós vamos sair transfigurados, nós vamos sair cheios da Tua presença, Senhor. Isso não significa, Senhor, que acreditamos que não terá mais dificuldades, mas acreditamos, Senhor, que ao sairmos desta montanha, desta hora de oração, Senhor, o nosso coração estará revigorado, o nosso coração estará fortalecido pela Tua presença, o nosso coração estará, Senhor, de uma maneira tão agraciada, de uma maneira tão firme, que nós sairemos motivados, Senhor, a testemunhar a Tua palavra, que nós sairemos, Senhor, com um semblante diferente, que o nosso dia seja diferente, Senhor, que o Senhor possa abençoar tudo que nós formos fazer, seja, Senhor, as coisas boas, mas seja também, Senhor, as coisas ruins, seja, Senhor, aquilo que vamos passar que para nós não é tão bom assim,
Que o Teu Espírito Santo esteja conosco, que o Teu Espírito Santo esteja nos fortalecendo, seja qual for a hora de sono, de angústia, de aflição, que o Teu Espírito Santo neste dia nos desperte, Senhor, para que possamos ver a Tua glória, para que possamos ver o quanto é bom estar contigo, o quanto é bom estarmos na Tua presença, Senhor, o quanto é bom, Senhor, ser fortalecido por essa transparência das coisas de Deus, Senhor, mas também fortalecido para sairmos e seguirmos a nossa vida com o foco nas coisas de Deus. Foco, Senhor, com a certeza, Senhor, de que tudo aquilo que o céu nos dá é real, de que tudo aquilo, Senhor, que o Senhor nos apresenta é vindo de Ti para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento enquanto sociedade, enquanto profissional, enquanto família, Senhor, que o Teu Espírito Santo está sempre presente em nossa vida. Por isso, Senhor, eu quero Te agradecer por mais este dia. Quero Te agradecer, Senhor, por mais esta hora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E convido você, para você que acompanha, que gosta, que interage nas redes sociais, entra lá no nosso canal também da comunidade no YouTube, se inscreve, compartilha. Aqui no Facebook você compartilha. Vamos partilhar a palavra de Deus com o próximo, com a nossa família, com os amigos, enfim. Este é o nosso desejo, partilhar e semear a boa nova do Senhor. Amém? E a você que esteve comigo neste programa, durante todo esse momento da palavra partilhada, que o Espírito Santo te abençoe e que nós possamos ter a intensidade na nossa oração. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua presença em estar conosco, partilhando e meditando. Vamos invocar agora sobre nós, a nossa vida, a bênção de Deus. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Que desça sobre nós, a nossa vida, a nossa família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um beijo no teu coração e até o próximo programa. Tchau!